Olá, chegando para a live semanal. Então, toda terça-feira, 12h12, eu estarei aqui no YouTube para uma live da semana. E nesta semana, o assunto que eu escolhi foi sexto sentido. Então, nós temos 5 sentidos: audição, visão, paladar, olfato e tato. E qual é o sexto sentido? É aquele que não é captado pelos 5 sentidos. É aquele que está no extrafísico. É através do sexto sentido que você começa a sentir aromas que não tem. Você percebe uma doença numa pessoa antes mesmo que ela se manifeste. Você começa a fazer uma leitura energética do ambiente, ou seja, você chega no ambiente, você percebe se esse ambiente está carregado ou não. Você se aproxima de uma pessoa, você consegue captar a energia dela, se é uma energia boa ou não. Então tudo isso você capta por onde? Pelo sexto sentido, pela sua intuição, que faz se guiar, né? Por forças, o sexto sentido te guia por forças extrafísicas. Então, assim, muitas pessoas ainda têm um pouco de barreira com o sexto sentido, tem medo de explorar, tem medo de usá-lo, e mal ela sabe que o sexto sentido, quando bem explorado, ele vai te trazer um poder pessoal incrível. As grandes descobertas da humanidade foi pelo sexto sentido, foi pela intuição, foi por essa conexão da nossa sensibilidade. Aí você pode dizer, Yuri, mas todas as pessoas têm sexto sentido? Sim, todas as pessoas têm sexto sentido. Algumas já desenvolveram mais, então elas possuem um sexto sentido muito mais aguçado, e outras ainda estão sofrendo desequilíbrio do sexto sentido. Então, quando você tem um sexto sentido, uma sensibilidade equilibrada, esse teu poder extrasensorial vai aumentar o teu poder como pessoa, o teu poder pessoal, onde você vai poder usar no seu casamento, nos relacionamentos com as outras pessoas, reunião de negócios, com os teus filhos, na comunidade, ou seja, onde você estiver. Então, assim, como seria bom, né? Se você pudesse parar e sentir, sabe, a energia da pessoa e do ambiente, e você poder dizer, uau, aqui a gente pode fazer isso, aqui a gente pode fazer aquilo. Isso seria fantástico, é ou não é? Não, não seria. Por quê? Porque daí você estaria julgando. Então, o sexto sentido, ele tem esses percalços que a pessoa que tem ele aguçado, então ela chega no ambiente, ela capta a energia daquele ambiente. E aí muitas vezes ela julga, muitas vezes ela fala, ela começa a se intrometer na vida das pessoas. Então ela começa a perceber que a pessoa está com a energia carregada, ela começa a falar para ela. E isso não é bacana, isso não é bom, tá? Então, assim, você pode me perguntar, eu posso desenvolver o sexto sentido? Pode, pode. Você pode estar desenvolvendo. Então, assim, todos nós temos. Quanto mais você utilizar a tua intuição, mais o teu sexto sentido é desenvolvido. Eu me lembro, eu tenho uma conexão com o meu sexto sentido desde que eu era menina. E eu me recordo, assim, que eu ficava em silêncio, né? Então, eu silenciava, e no silêncio, eu acho que não é bem a palavra, não é silêncio que eu quero encontrar, a palavra é quietude. Na quietude, sabe, eu tinha ele muito mais aguçado. O que é a quietude? É muito mais do que o silêncio. O silêncio é quando você para de ter pensamentos, né? A tua mente para. E a quietude é o que está por trás desse silêncio. E eu tinha uma facilidade muito grande de ter essa quietude. E é nesta quietude que eu conseguia entrar em contato com a minha verdadeira intuição. Era nessa quietude que o sexto sentido conversava comigo. Era nessa quietude que eu tinha as grandes ideias. Era nessa quietude que eu resolvia meus problemas. Naquela época ainda, muito menina. E isso só vem, né, cada vez mais aguçado. É óbvio que eu tive momentos na minha vida que eu não soube usar ele direito,
né? Então eu não conseguia ter esse equilíbrio. Por quê? Porque eu me deixava levar por coisas externas, eu tinha muito estresse, começou a minha vida profissional, então sabe, eu era executiva de empresa, então era muito estresse, aquela correria o dia todo, e isso fez com que, de alguma forma, a minha sensibilidade, ela ficasse, eu não digo bloqueada, mas talvez desequilibrada. Então, você pode desenvolver, aprimorar o teu sexto sentido, utilizar para tudo nessa vida, mas também você precisa estar ciente que o mau uso desta percepção extrafísica pode confundir a sua vida e atrapalhar a vida das pessoas que você, sabe, você pode confundir a tua vida e também atrapalhar a vida das pessoas que estão dentro deste processo. Então, assim, ó, você deve estar ciente de que o sexto sentido é algo simples, mas não simplista, e que ele deve ser usado para você. Você deve estar ciente que é para usar essa ferramenta, que ela é sua, e usar sem culpa, mas use para você, para sua intuição, para suas ideias, para suas criações. E aí você vai ajudar o mundo com aquilo que você é. Então, muitas pessoas, elas têm o sexto sentido aguçado e elas começam a conversar com as pessoas que elas estão vendo, e tudo isso começa a criar grandes emaranhados para a vida. Então, assim, ó, se eu pudesse dizer uma coisa só para você nesse vídeo, utilize para você. Utilize para você, sem culpa. Como eu fazia, eu me recordo assim que quando eu consegui retomar isso, né, agora, depois de um tempo que eu voltei a estudar sobre isso, né, e aí eu consegui retomar aquilo que eu tinha quando eu era adolescente, e eu consegui retomar isso para minha vida, para as minhas ideias, para a criação dos meus treinamentos. Eu comecei a ajudar muito mais pessoas, porque a conexão era muito maior, muito maior. Então, assim, ó, o que eu quero para essa aula de hoje é que você desenvolva o seu poder sem limites, que você aprenda a perceber a vibração das coisas, que a gente aprenda a se tornar um sensor de energia, mas sem julgar e sem interferir na vida dos outros, que você consiga ter essa percepção de quem você realmente é, e você consegue ter essa percepção de quem realmente você é nessa quietude interna, Então, assim, Ione, mas será que eu tenho, né, esse sexto sentido aguçado? Será que não está perto de mim? Tem pessoas que conseguem perceber isso com muito mais facilidade, outras com menos facilidade. Então, assim, ó, como é que você faz para identificar se você tem isso, sabe? Por exemplo, sonhos com revelações de premonições. Eu tive muito isso na minha vida quando eu era adolescente. Então eu sonhava e nesses sonhos tinha premonições e aquilo acontecia, mas eu ainda era muito jovem e eu tinha medo daquilo, né? Até que eu encontrei uma pessoa na época, né, um padre da cidade de Pato Branco que me ajudou, o Frei Policarpo, que me ajudou a entender o que acontecia comigo. Talvez você possa estar sentindo aromas. Sabe, você senta nos lugares e do nada tem o cheiro de rosas, por exemplo. Nossa, mas da onde que vem esse cheiro? Né? Não tem ninguém aqui usando uma essência de rosa. Ou um cheiro de incenso, mas não tem incenso aceso. Não tem nada naquele local. Então, assim, eu tive também eu sentia muito cheiro ruim de energias negativas das pessoas e dos ambientes. Porque você consegue identificar também pelo cheiro. Eu identificava pelo cheiro, sabe? Se o ambiente estava carregado ou não. Tinha um cheiro estranho, sabe? Cheiro nada agradável. Então você pode ter os dois tipos, né? Então você consegue, através do cheiro, você começa a perceber que tem algo extrafísico ali, sabe? Também sentir o perigo. Então, assim, de você parar e dizer, não, pera, calma, que isso aí não vai dar certo. Então, vai acontecer alguma coisa, você desiste, você está indo para um lugar e você sente uma angústia, um negócio assim, sabe? E não quero ir. E acontece muito comigo isso, eu não vou. E eu já digo assim, ó, eu não vou. A minha equipe já sabe. Quando eu digo assim, eu não vou, já sabe que eu senti alguma coisa que realmente não é para mim. Perceber se a pessoa está
mentindo para você ou não, você começa a perceber. É claro que existem estudos da PNL que a gente consegue identificar muito bem, mas você pega no ar, pela intuição, sem fazer análise nenhuma do que ela tá falando, de movimento de olhos, nada. Você começa a sentir, peraí, isso aí é mentira, não é verdade. Isso é o teu sexto sentido te avisando que isso é mentira. Intuição super forte, você tem uma convicção enorme daquilo que vai dar certo, daquilo que não vai dar certo, sabe? Então é algo assim super intenso internamente. E você diz, nossa, né? Nossa. Também a pessoa que tem o sexto sentido mais, que está bem mais desenvolvido, ela tem uma oração muito forte. Ela tem uma conexão com o espiritual muito forte. Então ela tem um poder espiritual forte. Então ela consegue, sabe, se concentrar e realmente a oração dela é atendida. Também ela tem facilidade de curas naturais. Por exemplo, cura com as mãos. Ela está lá, a pessoa diz, ai, tá me doendo tanto esse braço, faz uma massagem para mim. Ela começa a fazer a massagem. Nossa, vai embora a dor, né? Também outra coisa é saber o que o outro vai dizer. Sabe, você já tem até as palavras que o outro vai dizer, né? E ele vai lá e ele diz realmente aquilo que você imaginava que ele ia dizer. Então, assim, enxergar a aura das pessoas. Todos nós temos um campo energético. Vou falar isso em outro vídeo. Mas sabe, então assim, eu consigo enxergar. Então existe camadas, como se fosse um arco-íris, camada de cor. Então cada cor representa como que está a pessoa. E a pessoa que tem o sexto sentido aguçado, ela consegue ver a aura da pessoa. Então ela consegue enxergar e saber até como que a pessoa está. Não, ela está com a aura azul, então ela está assim, assim, assim. Meu Deus, hoje ela está com a aura preta, então não está nada legal, ela não está bem emocionalmente, ela está passando por algum problema muito grave, né? Então a pessoa ela consegue olhar para a aura e não ficar julgando, ela consegue auxiliar. Meu anjo, você está precisando de alguma coisa, né? Então assim, você consegue estar ajudando a pessoa através disso, sabe? Então, assim, eu nunca se glorifique por isso, sabe? Eu acho que é muito mais uma capacidade de você aguçar, sabe? De você desenvolver realmente o sexto sentido para você estar no mundo para ajudar. Nós estamos aqui para servir. A nossa grande missão no mundo é servir. É uma das missões. Uma é nos conhecer, uma é curar nossas emoções e a outra é servir. Então, é servir para o bem. Então, usar isso para o bem, né? Também a pessoa que tem o sexto sentido aguçado, ela precisa de isolamento, ela gosta de ficar sozinha, tá? Ela gosta de ficar sozinha. Também ela é muito criativa. Por quê? Porque ela se conecta com a fonte, então ela tem uma facilidade enorme de entrar naquilo que eu falei anteriormente no vídeo, da quietude. Então eu entro na quietude e é nessa quietude aonde eu me conecto com a fonte. E é nessa coisa por trás do silêncio é onde existe a grande conexão. E essa grande conexão faz com que ali eu tenha grandes ideias, grandes insights para fazer aquilo que eu tenho que fazer no mundo. Então, assim, essas são as pequenas ideias do que pode ser uma pessoa com o sexto sentido aguçado. Então, se você olhar e tiver aí uns 4 ou 5 desse, você tem já um sexto sentido mais aguçado e poderá estar usando ele ao teu favor. Se a gente falar assim, ó, eu quero falar umas 4 sutilezas, né, só do sexto sentido, tá? Umas 4 sutilezas do sexto sentido. Eu trabalho muito forte o sexto sentido dentro do curso Life Experience, né? Então, dentro desse treinamento eu trabalho muito forte o sexto sentido. Aqui só tá dando uma pincelada de como isso funciona. Então, assim, é entender quais são as sutilezas do sexto sentido. É entender que isso você nunca para, né? Você nunca para de desenvolver. Eu comecei quando era menina ainda, então eu estou aí há 40 anos desenvolvendo. 40 não, 35 por aí, 38, desenvolvendo, né, o meu sexto sentido. Então, você nunca para. Você já nasce sensível ao extrafísico e pode desenvolver, né? Então, por exemplo, eu nasci sensível ao extrafísico, então era desde criança. Então, você pode estar desenvolvendo a partir de hoje, né? Então, você começa e nunca termina. Você tem que cuidar, e aquilo que eu já falei anteriormente, que isso é uma grande sutileza, não atrapalha o mundo.
Qualquer ação que você possa estar fazendo, você pode estar tirando o livre-arbítrio da pessoa. Então, se controla, não fala aquilo que você não tem que falar, né? Por quê? Porque uma outra grande sutileza que você deve usar é o sexto sentido para você evoluir. Para você evoluir. Se você evolui, o mundo ao teu redor evolui. Então, é um grande crescimento seu você evoluir. Então, tem muitas pessoas que estão aí num processo que usam o sexto sentido com outras pessoas, mas ela não evolui, ela não cresce. Né? Não tem como, tá? Entender que uma outra grande sutileza é que não é possível se desenvolver sem treino. É preciso se preparar e praticar sim. E a última que eu quero falar aqui é que é seu, é natural e você tem direito. Você tem direito. Legal? Agora é claro que lembra que eu falei para vocês que eu tive um processo na minha vida que eu me distanciei do sexto sentido, fiquei distante do sexto sentido, né? Então o que me atrapalhou e o que pode atrapalhar você nesse processo, né? O que pode atrapalhar o sexto sentido, né? Uma das grandes coisas é o estresse. O estresse é um dos maiores responsáveis pelas doenças, né, gente? Então, o estresse atrapalha, sim, o sexto sentido. Porque ele te coloca em situação de desequilíbrio. Ele ferra com o teu corpo físico. Ele ferra com o teu corpo emocional. Então, a pessoa que está num alto nível de estresse, ela pode adoecer muito fácil. E ela não consegue essa conexão com o extrafísico. É muito difícil. Uma outra coisa que pode atrapalhar o sexto sentido é um ambiente carregado. A casa, a energia da casa pesada, densa. Ui, que difícil que é. Também a energia da empresa, as pessoas que dela fazem parte. Então, tudo isso a pessoa chega cansada no trabalho. É assim, ó, ela chega em casa do trabalho morta. Não consegue recuperar energia porque a casa dela também não tá legal. E aí, no outro dia, ela volta pro trabalho. Então, ela nunca está bem. Nunca está bem. Claro que uma outra coisa que prejudica muito o sexto sentido é a mudança de nível de consciência. O que é isso? É o uso de droga, de álcool, cigarros, remédios. Tudo aquilo que mexe com a tua consciência vai prejudicar o teu sexto sentido. Isso é óbvio, né? Também o que pode te atrapalhar é a falta de leveza. Falta de bom humor, falta de harmonia. Tem pessoas que levam a vida muito pesado, sabe? Muito, muito, muito pesada. Então, tudo isso vai atrapalhar. Então, se você está vivendo, sabe, alguns desses que eu tô te falando, e claro que eu tô falando alguns só, porque tem muito mais, né? Você vai estar com problema. Também viver contrariado. Sabe aquela pessoa que vive insatisfeita? Por quê? Porque ela só reclama e tem ingratidão. Pessoa que tem ingratidão, que tem reclamação, que vive insatisfeito, porque para mim, o contrário de gratidão é insatisfação. Então, a pessoa que vive insatisfeita, ela vai ter dificuldade de se conectar com o seu sexto sentido. Não vai ter como. Não tem como, porque o sexto sentido é algo sutil, sabe? É aquilo que eu tenho de mais nobre dentro de mim. Então, essa conexão não vai acontecer. Então, começa a olhar, tá? O que isso tá atrapalhando você? O que isso tá não ajudando você a buscar, sabe? A crescer, a evoluir. Já fica esperto com isso. Legal, gente? Lembrem, ó, de compartilhar o vídeo. Lembre de indicar o canal, porque toda quarta-feira eu vou trazer um assunto legal aqui para vocês estarem tendo, sabendo, né? Ou tendo conhecimentos diferentes aí, principalmente sobre a espiritualidade. Legal? Então, assim, será que eu estou com o meu sexto sentido desequilibrado? Como é que a gente sabe se está desequilibrado ou não? É aquela pessoa que ela sofre por aglomerações. Então, os outros que eu falei é onde vai te atrapalhar você desenvolver o seu sentido. Agora, pode ser que eu já desenvolvi e que eu tô com ele totalmente desequilibrado. Então, assim, ó, pessoas que sofrem com aglomerações não conseguem estar no meio de gente porque é esponja, né? Sabe, tem dor de cabeça, tem sofrimento, pega energia, ai, dá um sono tremendo, um mal-estar, né? Também, se você, para você entender se está desequilibrado, é muita irritação, desequilíbrio emocional muito forte. Então, você está sempre bravo, desequilibrado, né? Passa mal perto de algumas pessoas,
né? Então, a pessoa passa mal perto de outras pessoas ou fica carregando o lixo emocional dos outros. Então, tem pessoas que trocam o calçado toda hora, não entra de calçado em casa, mas não adianta, é uma esponja que carrega tudo, não vai resolver muito. É muito suscetível a doenças emocionais, como ansiedade, depressão, faz 1000 exames e não aparece nada. Então aí se diz assim, ela tá com depressão, tá com ansiedade, porque não sabe o que fazer, não sabe como agir com essa pessoa, né? Tem uma confusão mental, às vezes quer expor uma ideia, não consegue. Dorme mal, pesadelo, sono que não relaxa, sabe a pessoa que fica acordada trabalhando? Isso pode ser um desequilíbrio do teu sexto sentido. Sente também que não encontrou seu lugar no mundo, tá sempre meio perdido, não sabe para que lado que vai. Depressão, a maioria da depressão é desordem emocional e espiritual, e tem muita depressão voltada ao sexto sentido. Muita tontura, sabe? Tontura. A pessoa chega perto, quebra objetos, queima aparelhos. Tudo isso pode ser o teu sexto sentido, tá? Tudo isso pode ser o teu sexto sentido em desequilíbrio. Então, você tem que olhar para isso, tá? Tem que olhar para isso, ok? Então, assim, ó. E como, Ione? Ok, você falou de tudo que pode acontecer. Como é que eu posso estar equilibrando o sexto sentido? Como é que eu posso ter um sexto sentido que trabalhe para mim? Como fazer o sexto sentido trabalhar para mim? 3 fatores fundamentais. O primeiro fator é fé. Fé e ser positivo. É estar positivo dentro das situações. Você acreditar que vai dar certo. É você acreditar em você. É você acreditar que você é uma centelha divina. Então, isso é uma das coisas que vai te ajudar com o teu sexto sentido. A segunda é não julgar. Não adianta você tomar banho de ervas, fazer reiki, tomar passe se você julga as pessoas. E o julgamento não é só falar, não. Basta você se conectar com aquilo, tá? Então, cuidado com o julgamento, tá? Porque você não vai conseguir ter uma energia equilibrada julgando. E o terceiro é o propósito a cada ação, né? Então, ter um propósito para tudo, para tudo. Se eu estou tomando água, por que eu quero... O que é a água? Qual é o benefício que a água vai me trazer? Então, eu tomo 3 litros de água por dia, pelo menos, de 3 a 4, o mínimo é 3. Por quê? Qual é o propósito que eu tenho com essa água? Qual é o propósito que eu tenho em gravar esse vídeo para você? Eu tenho um propósito para isso, né? Então, qual é o propósito que eu tenho de ler, de estudar? Qual é o propósito que eu tenho em ir ao supermercado? Não importa o que vai fazer, deve estar focado a um propósito. Então, esses são os 3 segredos para você conseguir aí manter uma mediunidade equilibrada. Claro que tem muito mais coisa, né, gente? Mas pelo menos para te dar uma noção de como acontece, das sutilezas dela, como que desequilibra, né, o teu sexto sentido, que também é uma mediunidade, né? Então, assim, muitas pessoas dizem qual que é a diferença, né? A mediunidade vem do sexto sentido, então é você ter isso, e todos nós temos, não é nada ligado à religião tal, à religião X, à religião Y, não. É aquilo que você tem conexão extrafísico, e eu tenho e você tem. Então nós podemos ter isso equilibrado e usando ao nosso favor. Não é para usar com terceiros, não, é para usar para você, benefício teu, que é as pessoas que você ama, as primeiras pessoas que serão beneficiadas são as pessoas que você ama. Legal, gente? Gratidão por estar comigo aqui neste vídeo, tá? E lembrando que este assunto eu trato de uma maneira muito intensa dentro do Life Experience. Gratidão, gratidão, gratidão.